Olá a todas, espero que estejam bem. Hoje venho partilhar convosco algumas dicas de estudo e de organização, por isso eu vou abordar alguns tópicos mais importantes para manter a organização ao longo do ano e ao mesmo tempo partilhar convosco alguns dos métodos de estudo que eu mais gosto e que acho que funcionam melhor. Antes de começar, quero dizer que as vencedoras do passatempo do hall de material escolar estão anunciadas abaixo do vídeo, tal como o que elas têm que fazer para reclamar o prémio. Por isso, vão verificar, se estiverem no blog é só passarem para baixo e está lá. Se estiverem no YouTube, naquela caixinha onde eu ponho as informações todas, também lá está. Por isso vocês podem encontrar as vencedoras e a informação lá em baixo. Vou então começar com o vídeo de dicas. Eu espero que estas dicas vos ajudem e ao mesmo tempo, se tiverem mais algumas que queiram partilhar, por favor deixem nos comentários. Primeira dica que quero partilhar com vocês é que mantenham a vossa área de estudo e os vossos materiais de estudo organizados. Por isso, eu aconselharia a terem uma secretária onde possam estudar, de forma a que possam ter lá tudo o que precisam e não tenham que andar a procurar em vários sítios. Se vocês não tiverem uma secretária, normalmente tiverem que estudar na sala de jantar ou alguma coisa do género, arranjem, por exemplo, um cesto onde possam pôr todos os vossos livros, cadernos, etc. Assim, cada vez que vocês quiserem estudar, vocês sabem que está tudo nesse cesto e assim não têm que andar à procura em vários sítios para encontrar o que precisam. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante ter uma agenda ou algum caderninho onde vocês possam anotar todas as datas dos testes, as datas das entregas dos trabalhos, possíveis trabalhos de casa que tenham para fazer, trabalhos de grupo, relatórios, apontem tudo na agenda, assim nunca se vão esquecer do que é que têm para fazer. Eu gosto de ter um género de calendário anual numa página, normalmente são aqueles que vêm nas agendas para marcar aniversários e coisas do género, e eu uso-os para marcar os testes, porque assim consigo ver se tenho vários testes no mesmo dia, se tenho, quantos tenho numa semana, quanto tempo de espaço tenho para estudar e assim, e torna-se muito mais fácil estar organizada e saber tudo aquilo que preciso de fazer. Ao mesmo tempo, eu gosto de manter os materiais de uma disciplina todos juntos, por isso se eu tiver um livro de texto, uma sebenta e um caderno, por exemplo, eu gosto de ter esses três materiais todos juntos, porque assim, quando preciso de estudar, também sei que não me falta nada. E gosto de ver a matéria nos três sítios para comparar e ver o que é que acho mais importante e assim tenho a certeza que não me escapa nada. Outra dica que eu acho importante e que muita gente desvaloriza é termos que ir para a aula com vontade de aprender. Se nós formos para uma aula mentalizados que não queremos lá estar, que não gostamos de lá estar, que não nos interessa lá estar, nós vamos estar muito mais desatentos e estando atentos na aula nós já estamos a fazer quase metade do trabalho, porque conseguimos ver aquilo que percebemos, o que não percebemos, o que é que se calhar vamos ter que estudar mais em casa, podemos fazer perguntas e ao mesmo tempo também sabemos exatamente o que é que foi abordado na aula, porque eu sei que muitas vezes quando não se está atento nas aulas, depois é difícil saber quais é que foram os tópicos abordados, muitas vezes os sumários dos professores também não são muito conclusivos, e então se vocês estiverem atentas, já é meio caminho para saberem o que é mais importante na disciplina. Obviamente a organização do tempo também é muito importante. Eu tenho um post que já fiz há algum tempo sobre a organização do tempo. Eu vou-vos deixar o link para esse post lá em baixo, porque honestamente não há muito que eu possa acrescentar. Apesar desse post já ter algum tempo, sem dúvida que são as dicas que eu continuo a recomendar, porque acho que funcionam perfeitamente. Mas é importante organizar o tempo, saber o que é que vamos fazer, a que horas, saber quanto tempo é que temos que designar para estudar, porque eu acho que é importante pelo menos ler a matéria que se deu na aula no próprio dia, porque assim estamos a consolidar o que demos na aula, ainda nos lembramos do que foi falado e então conseguimos consolidar mais facilmente ao chegarmos a casa e lermos a matéria. Ao mesmo tempo, se vocês tiverem, por exemplo, uma apresentação que vai ser feita, podem tentar ler a apresentação antes da aula e assim quando chegam à aula conseguem acompanhar melhor o que o professor está a dizer, porque já têm uma ideia daquilo que vai ser falado, então já conseguem acompanhar mais facilmente sem terem que estar a tentar perceber do que é que se está a falar e assim. Então eu acho que essa dica também ajuda imenso. E eu também acho que é importante planear mais tempo para estudar do que aquilo que nós achamos que é importante. Se vocês acharem que conseguem estudar uma coisa qualquer em 2 horas, ponham 3.
de parte para estudar, porque por minha experiência eu vejo que muitas vezes eu acho, ok, eu consigo estudar isto numa hora, e depois quando começo a fazer, às vezes há uma coisa que eu não percebo, às vezes há uma coisa que eu tenho que pesquisar mais, etc, e acaba por me gastar mais tempo, e se eu tiver o tempo todo contadinho, mesmo à medida, depois não me vai chegar. Por isso eu gosto de dar mais algum tempo. Se no fim eu terminar antes de acabar esse tempo, ótimo, é tempo que eu tenho livre para fazer aquilo que me apetecer. Acho que também é importante ter atividades diárias que sejam anti-stress, mas ao mesmo tempo não ter demasiadas atividades extracurriculares. Ou seja, é ótimo gostarmos de fazer desporto, termos um blog, lermos livros e assim, mas não podemos deixar que essas coisas interfiram em demasia com aquilo que nós temos de obrigação, que são os estudos. Por isso, eu acho que novamente fazer um horário ajuda a que vocês tenham noção, marquem no horário as horas das aulas, as horas das refeições, as horas que vocês têm atividades extracurriculares e depois as horas para estudar. E se vocês virem que as atividades extracurriculares estão a tirar demasiado tempo, então talvez tenham que cortar uma coisa ou outra para terem mais 2 ou 3 horas por semana para se dedicarem aos estudos. Ao mesmo tempo, não acho saudável uma pessoa dedicar-se apenas aos estudos. Eu acho que é importante ter alguma coisa que nos ajude a aliviar o stress, a relaxar, por isso seja fazer exercício, que eu acho que é essencial, seja escreverem num blog, seja lerem um livro, verem séries, têm que ter sempre um bocadinho de tempo na semana para fazer essas coisas. Ao mesmo tempo, acho que é essencial terem um objetivo. Se vocês souberem qual é o vosso objetivo e o que é que vocês têm que fazer para lá chegarem, muito mais facilmente se sentirão motivados a estudar e a trabalhar, do que se não tiverem objetivo nenhum, andarem ali só por andar, porque acho que dessa forma vocês conseguem ter mais motivação e saber, ok, eu estou a fazer isto por causa disto, é isto que eu quero, então eu vou conseguir. Acho que assim é muito mais fácil vocês terem a motivação necessária e conseguirem fazer aquilo que é necessário. Ao mesmo tempo, acho que é importante sabermos lidar com o insucesso, porque eu acho que ninguém está a salvo de ter ou encontrar algum obstáculo no caminho e às vezes não ter sucesso em alguma atividade, mas eu acho que é importante sabermos interpretar o insucesso e sabermos ver aquilo que ele nos está a ensinar, porque nós podemos aprender imenso com ele. Nós, se tivermos uma negativa num teste, temos que pensar, ok, o que é que aconteceu? Fui eu que não estudei, fui eu que não percebi a matéria, o teste era demasiado difícil, estive doente e não pude estudar, aconteceu alguma coisa na minha vida que não me permitiu estudar. E assim vocês podem dizer, ok, qual é que foi a razão para isto acontecer? O que é que eu posso fazer para que da próxima vez isto não aconteça? Mas vocês têm que ser sinceros, porque se vocês não estudaram para o teste, mas depois estão a pensar, o teste era demasiado difícil e por isso é que eu não consegui, vocês no próximo teste vão voltar a fazer o mesmo. Enquanto se vocês assumirem para vocês próprios que falharam porque não estudaram, no próximo teste vocês sabem, ok, eu agora tenho que estudar mais para o próximo, porque neste não fiz o que devia. Se foi uma coisa que estava fora do vosso alcance controlar, então vocês não podiam fazer nada quanto a isso. E a única coisa que podem fazer é, no próximo trabalho ou teste ou o que for, fazerem o mesmo esforço ou melhor, se conseguirem, para tentarem ter um resultado melhor. Mas sermos honestas connosco próprias, saber o que é que erramos e interpretar o insucesso também é muito importante. Da mesma forma, quando tiverem muito sucesso numa atividade, se tiverem uma nota excelente ou alguma coisa do género, tentem pensar, ok, o que é que eu fiz que me ajudou a ter esta nota? Fiz mais exercícios? Li mais a matéria? Discuti a matéria com colegas? Porque assim também vos ajuda a perceber como é que vocês aprendem melhor e talvez até em que disciplinas é que são melhores, porque todos nós somos melhores em algumas áreas do que noutras, por isso se vocês souberem interpretar tanto o sucesso como o insucesso, vão conseguir controlar muito melhor o vosso nível de atividade e saber o que é que vocês devem, que caminho devem escolher e o que é que podem melhorar e o que é que devem manter. Vamos passar agora então aos métodos de estudo, que eu não costumo discutir muito a fundo, porque eu acho que os métodos de estudo são um bocadinho pessoais de cada um, porque cada pessoa aprende melhor de sua maneira, mas ao mesmo tempo eu acho que é bom dar-vos algumas ideias de métodos de estudo que existem e que funcionam para algumas pessoas, e assim vocês podem ver quais deles funcionam para vocês. A primeira dica que eu devo dar é que estudem apenas uma matéria de cada vez. Às vezes temos 2 testes no mesmo dia ou muitos testes na mesma semana e baralhamos um bocado a matéria. Então eu acho importante, se vocês tiverem muitas disciplinas para estudar, digam, por exemplo, eu vou estudar 1 hora para cada disciplina. Estudem 1 hora, depois façam um intervalo e mudem para outra disciplina. Não façam tudo de seguida, agora estou a estudar isto, depois vou estudar aquilo, depois volto a estudar isto, porque assim o vosso cérebro vai ficar completamente baralhado com as matérias, principalmente
Por exemplo, no meu curso nós estamos na área da saúde, há disciplinas que têm coisas que estão relacionadas entre si, que são parecidas, e depois se formos estudar tudo ao mesmo tempo acabamos por baralhar a matéria toda. Então eu gosto de estudar, por exemplo, 1 hora para uma coisa, depois fazer um intervalo de 5, 10, 15 minutos, aquilo que eu quiser, levantar-me da secretária, ver um vídeo no YouTube, ou comer um iogurte, ou beber um copo de água, e depois voltar e então estudar mais um bocado para outra disciplina, e fazendo sempre assim até cumprir o meu dia de estudo. E também é importante que vocês saibam a que horas vocês estudam melhor. Quando é que estão mais concentradas? É de manhã, é à tarde, é à noite? Quando é que vocês podem estudar? Ao fim de semana? Estão distraídas porque é fim de semana? Vão sair à sexta-feira ou ao sábado e no dia seguinte ficam a dormir? Vocês têm que ter essas coisas em consideração e ver quando é que o vosso estudo é mais produtivo. Porque nas horas que forem mais produtivas têm que fazer menos horas para o mesmo nível de trabalho. Portanto, acho que é importante verem quando é que se concentram mais e aproveitar essas horas para estudar. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer quando começo a estudar para uma disciplina é tentar pensar, por exemplo, vou estudar a aula de hoje. Então eu penso, quais é que foram os temas mais abordados na aula hoje? Qual é que foi aquela matéria que a professora deu mais ênfase, que falou mais, que discutiu mais? E anoto num papel, eu tenho normalmente um papel para cada disciplina, onde ponho tópicos-chave da disciplina. E em cada aula eu vou pensando, ok, hoje falámos imenso disto, imenso disto, imenso disto, mas ela se calhar não abordou tanto aquilo. Então eu aponto aqueles tópicos que foram os mais falados, que a professora ou o professor deu mais ênfase, e assim eu sei que tenho que ler um bocadinho mais esses tópicos. Ao mesmo tempo, quando chegar, por exemplo, uma semana antes do teste, que vou começar a rever a matéria, por exemplo, eu sei que tenho ali a lista dos tópicos mais importantes. Isso não significa que eu não estudo os outros. Significa apenas que eu sei que esses são sem dúvida importantes e tenho que lhes dedicar mais atenção, se calhar, do que aos outros tópicos. E se vocês fizerem isso ao fim de cada aula, todos os dias, vocês vão se lembrar ao certo o que é que foi falado mais e assim vão fazendo uma lista certinha do que foi mais discutido. Alguns professores dão uma folha com os objetivos da disciplina e exatamente o que é que vocês devem saber, mas nem todos os professores são assim tão simpáticos, por isso se o professor que vocês tiverem não for assim tão simpático, eu aconselho a fazerem isso no fim de cada aula. E depois tenho a certeza que leram esses tópicos, ou que fizeram exercícios desses tópicos, ou já vamos discutir métodos de trabalho, ao fim do dia, e depois vão revendo ao longo do tempo. Também é importante não reverem só quando foi dado na aula e depois nunca mais olharem para isso até ao teste. Normalmente, por exemplo, nós quando é que decoramos uma coisa? É quando a fazemos muitas vezes. É quando decoramos um número de telefone, é quando ligamos muitas vezes, quando decoramos uma receita, é quando fazemos a mesma receita muitas vezes. Por isso eu acho que pelo menos de vez em quando vocês devem voltar atrás aos apontamentos e ler tudo de início, tentar encadear a matéria, porque assim vocês vão sempre reavivando o que está para trás, porque principalmente se vocês só tiverem exames no fim do semestre, quando chega ao fim é muita matéria e se vocês vão ter que voltar atrás, vocês já não se vão lembrar de nada do que foi falado ao início. Por isso é sempre importante, de vez em quando, voltar atrás. Em vez de vocês terem que chegar ao dia antes do teste e ficarem a fazer uma direta para conseguirem ler a matéria toda que está para trás, se vocês todos os dias tirarem 1 hora para ir revendo as matérias que estão para trás das várias disciplinas, quando chegarem lá vão-se lembrar muito melhor das coisas e assim não têm que depois estar ali com tanta pressão a tentar decorar. Agora vou falar do estudo propriamente dito. Eu acho que há duas formas diferentes de estudo, o estudo ativo e o estudo passivo. E o que é o estudo ativo e o estudo passivo? Basicamente, para mim, o estudo passivo é aquilo que eu normalmente faço no início e no fim. E o estudo ativo é aquilo que eu faço no meio. Porque o estudo passivo é basicamente nós estarmos a ler ou a ouvir uma matéria ou a ver um vídeo sobre a matéria. Nós não estamos exatamente a fazer nada, nós só estamos ou a ler ou a ouvir. Portanto, eu gosto de começar por ler a matéria, que é um estudo passivo, no início, para ter uma ideia geral da matéria toda, que foi falada, etc. Portanto, eu no fim depois gosto de, por exemplo, voltar atrás e ler tudo mais uma vez só para rever. Mas entre estes dois, o início e o fim, no meio está o estudo ativo. Basicamente, para mim, o que é o estudo ativo? Há várias formas de estudo ativo. Para mim, o estudo ativo é fazer um resumo da matéria, seja por esquemas, por texto, por palavras-chave, por acrónimos. Isso é um bocadinho, lá está, relativo àquilo, como é que vocês interpretam melhor a matéria. Eu pessoalmente gosto de escrever e fazer esquemas, porque sou uma pessoa um bocado mais visual, mas se vocês, por exemplo, forem mais uma pessoa auditiva, vocês podem
ler a vocês a matéria em voz alta, gravar, e depois irem ouvindo, irem fazendo perguntas a vocês próprias. Ok, acabaram de ler um tópico ou de ouvir um tópico, param e pensam, ok, então o que é que falava neste parágrafo sobre não sei o quê? Então depois vocês têm que pensar o que é que falou. Se vocês tiverem, por exemplo, muitas datas para decorar, também podem fazer, por exemplo, um mapa cronológico, em que vocês, se calhar, visualmente conseguem interpretar melhor as datas e decorar o que é que aconteceu. Podem fazer, por exemplo, mapas de pensamento, quando são matérias que estão relacionadas umas com as outras. Por exemplo, vocês podem pôr uma palavra no meio e depois fazer tipo um esquema à volta com todas as palavras que se relacionam com esse tópico e que vocês têm que saber. É um bocadinho ver aquilo que funciona para vocês. Como eu disse ao início do vídeo, eu acho que cada pessoa funciona melhor da sua maneira e vocês têm que encontrar a vossa forma. Tentem de várias maneiras diferentes e depois vejam como é que vocês decoram melhor a matéria. Eu acho que ler só, pelo menos no que toca a mim, não é suficiente. Eu nunca consigo decorar só se estiver a ler. Eu gosto de pegar nos PowerPoints das aulas, pegar no livro e assim fazer o meu próprio resumo, os meus próprios esquemas, porque assim eu já estou a interpretar a matéria. Isso já é um estudo mais ativo. Eu já estou a dar mais de mim, não estou só ali parada a ler, a ler, a ler. Já estou a tentar relacionar as matérias umas com as outras, a relacionar os meus apontamentos da aula, que são muito importantes, com os apontamentos que o professor deu, com a bibliografia, e assim eu consigo fazer o meu próprio resumo e ver, tirar todos os tópicos que eu acho que são importantes na matéria, e depois aí eu tenho toda a informação condensada. Outra coisa que eu gosto de fazer é fazer exercícios. Se for uma disciplina que tem muitos exercícios, por exemplo, matemáticas, estatísticas, essas coisas assim, tem muitos exercícios, por exemplo, física, tem muitos exercícios para fazer. Então, eu gosto, isso é uma forma de estudo ativo que eu gosto de fazer. Vocês põem o enunciado do exercício e tentam resolver, mesmo que tenha sido um exercício feito na aula, copiem o enunciado para outra folha, tentem fazer e depois vão comparar, a ver se conseguiram fazer bem. Podem também tentar arranjar livros de exercícios ou pedir testes antigos, se os vossos colegas tiverem, para vocês verem o tipo de exercícios. Se não tiverem assim muitos exercícios, vocês podem fazer perguntas a vocês próprios. Por exemplo, pensar, se eu fosse o professor, o que é que eu ia perguntar sobre isto? Ou, por exemplo, nas áreas mais de biologia e assim, quando às vezes não há muita coisa para fazer, tentem fazer vocês próprios perguntas. Qual é que foi, ou então, por exemplo, em História, em que ano nasceu não sei quantos. Estão a perceber? Tentem fazer isso para ver se vocês sabem a matéria. Outra forma de testar se vocês sabem a matéria é o teste da folha em branco. E então, para fazer este teste, vocês podem pegar num tópico, podem falar, por exemplo, da SIDA, se vocês estiverem a estudar isso, seja o que for, a matéria que for. Dizem assim, vou falar sobre a SIDA. Têm uma folha em branco e depois vocês vão escrever tudo aquilo que souberem sobre a SIDA. O tipo de vírus, como é que infecta, como é que transmite, como é que funciona o fármaco, etc, etc. Vocês vão escrever tudo o que sabem sobre esse tópico. Depois, quando terminarem, vão ver os vossos apontamentos e vão comparar o que vocês escreveram com o que está nos vossos apontamentos e assim vocês conseguem ver aquilo que não sabiam, aquilo que não se lembraram, então sabem que vocês têm que rever melhor isso. Outra coisa que eu gosto de fazer é explicar a matéria para outras pessoas. Porque quando vocês explicam, quando estão a falar em voz alta, vocês para explicarem já têm que ter percebido. E ao mesmo tempo, ao estarem a explicar, a falar uma coisa em voz alta, as coisas fazem mais sentido e começam a ligar-se umas às outras. E às vezes as outras pessoas a quem vocês estão a explicar podem fazer perguntas, vocês se calhar podiam até não ter pensado sobre isso, ou alguma coisa do género, e assim é uma forma, se vocês conseguirem estudar com outros colegas, ou com amigos, ou assim, de discutir as matérias e ver quem é que falhou em alguma coisa, ou assim. Se vocês preferirem estudar sozinhos, podem sempre dar a matéria para uma almofada. Ao menos se vocês falarem alta matéria, se vocês tentarem explicar a matéria, é uma forma mais fácil de verem se vocês estão a perceber o que é que vos está a falhar. Pelo menos é uma coisa que eu gosto de fazer. Outro tópico que eu quero dar para mais terminar é vocês não copiarem a matéria. Quando vocês estão a fazer um resumo, por exemplo, ou um trabalho, vocês não copiem exatamente o que lá está. Vocês têm que perceber a matéria e depois escrevê-la por vossas próprias palavras. Porque só quando vocês conseguem escrever alguma coisa por palavras vossas é que vocês perceberam.
Porque se vocês estão só a copiar uma frase, não vos vai fazer sentido. É uma frase copiar e que vai esquecer. Vocês têm que ler e depois dizer assim, leiam, por exemplo, um parágrafo e depois tentam resumir esse parágrafo por palavras vossas. Isso tanto vos vai salvar, por exemplo, num trabalho, por causa dos direitos de autor e de copiarem as informações, tanto vos vai salvar nisso, como vos vai ajudar quando estão a estudar para um teste, a decorarem a matéria e a perceberem a matéria. Porque se vocês souberem pôr por palavras vossas, significa que vocês perceberam aquilo que estavam a ler. Outra coisa que eu quero recomendar, que tem mais a ver com trabalhos e relatórios e assim, é vocês lerem tudo antes de entregarem. Vocês façam um trabalho, seja de grupo, seja individual, leiam tudo, antes de entregarem o trabalho. E nos testes também. Vocês fazem o teste, revejam o teste. É assim, eu sou péssima, por exemplo, nos testes de escolha múltipla, que nós temos imensos. Eu começo a ler e começo a ficar baralhada e começo a querer mudar as respostas. Por isso, se eu não tiver a certeza absoluta, eu já pus na minha cabeça, se eu não tiver a certeza absoluta, eu não vou mudar. Mas ao mesmo tempo, é sempre importante ler, para ver se não me esqueci de fazer nenhuma pergunta, se não está nenhum erro, se não há coisas repetidas. É sempre importante voltar a ler para consolidar aquilo que fizemos e termos a certeza daquilo que estamos a entregar. E pronto, meninas, estas são as dicas de organização e métodos de estudo que mais me ajudam e que funcionam para mim, e que eu também sei que muitos colegas meus usam. Por isso, se vocês quiserem dar mais algumas dicas ou explicar como é que vocês gostam de estudar, por favor deixem nos comentários, porque nós somos todos diferentes, toda a gente estuda de forma diferente, então talvez isso possa ajudar outras leitoras que também estão à procura de métodos de estudo, porque muitas vezes o método que usamos para uma disciplina não funciona para outra, às vezes o método que usamos no secundário não funciona na universidade, por isso é que há sempre uma fase de adaptação em todas as disciplinas e ciclos de estudo, e por isso é que é importante uma pessoa manter-se atualizada quanto aos métodos e tentar coisas novas e assim. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, subscrevam ao canal por favor se ainda não o tiverem feito, já somos mais de 18 mil, muito obrigada do fundo do coração, obrigada a sério. Eu espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo-vos no próximo. Tchau e boas aulas!